Então vamos lá, vamos começando. Bom, as duas, né, somos novas integrantes do time, então vocês vão ver nossos rostinhos por aí. Meu nome é Lia, eu sou analista do comportamento, né, psicóloga. Tenho atendido mulheres saindo em relacionamento abusivo, enfim. Sou feminista, o que mais? É sempre difícil essa parte de se apresentar, né? Mas enfim, acho que por hora acho que é o suficiente, né? E você, Paola? Bom, eu também sou analista do comportamento, estou aqui em Belo Horizonte, parte do time da Não Era Amor é daqui de Minas. Então, tenho um quezinho mineiro formado aqui e estou muito contente de estar aqui. Eu também sou nova integrante do time e sou feminista, sou uma mulher lésbica. A Mari está perguntando qual é o nosso signo. Eu sou aquariana, e você, Lia? Eu vi que perguntaram, eu sou leonina, gente. Mas olha, eu sou legal. Bom, ao que dizem dos aquarianos corações de pedra, esse não é o meu caso. Dizem que é porque a minha lua é em peixes, então... Se a gente for pensar em lua, em tudo mais, aí a gente não sai daqui, né? Sim, mas muito bom. É uma felicidade estar aqui, acho que é um sentimento compartilhado, né, Lia? Acho que era para nós duas um sonho de admiração pela Não Era Amor, então fazer parte desse time é um sonho realizado. E a gente tem muito para conversar com você sobre a série. É uma série que nos tocou muito, mas que acho que tocou muitas pessoas por aí também, né? Quando a gente diz que 1 a cada 3 mulheres vai sofrer ou já sofreu algum tipo de abuso na vida. Então a gente está dizendo de um fenômeno que é muito, muito expansivo. E isso faz com que essa mensagem chegue em muitas de nós, né? Então não é à toa que essa série estourou. Ela chegou e nos tocou muito aqui no time, mas também acredito que a vocês. E o objetivo é a gente dividir um pouco das nossas percepções, casar com a metodologia da Não Era Amor, né? Trazer pela via da série ali vários exemplos de algo que a gente já vem discutindo aqui há bastante tempo, né? Então vai ser bem legal trocar isso com vocês. Sim. Eu acho que a série mexeu muito com a gente, né? No time a gente começou a conversar e quem ainda não viu tá vendo agora. Então, assim, acho que é muito importante esse espaço de troca, né? De troca e acolhimento também, né? Então, acho que estamos aqui para isso. A gente preparou com muito carinho, né, Paola? Assim, a gente tentou fazer aqui um caminho, uma linha de raciocínio. A gente espera que vocês gostem bastante. E, bom, vamos lá. Sobre o que é a série, né? E antes disso, eu acho que o mais importante, você estava comentando, né? Que a série mexe muito com a gente, porque se trata de um fenômeno muito expansivo, né? Então a gente já tá dando aqui o spoiler da live, né? Não é ficção, é realidade, né? A gente tá falando de casos reais, né? Então, a gente vai fazer aí Infelizmente, a gente vai dar umas pinceladas aí em pontos que a gente considerou um pouquinho de ficção, algumas problematizações, mas em termos gerais a gente está falando de uma história, inclusive é baseado, né, numa história real. Sim. A série ela é originada de um livro, né, da Stephanie Land, que tem o mesmo nome, que é Made, só que tem algumas diferenças, né? Quando o direito do livro foi vendido, né, e eles foram montar a série, a história, escolher o enredo da série, algumas mudanças foram feitas. No livro da Stephanie Land, ela traz muito mais um olhar e uma problematização do subtrabalho, principalmente para mulheres que são mães solo. E ela é um livro de denúncia mesmo, né? Um livro de denúncia de um trabalho invisibilizado e principalmente da ausência de recursos, né? Vamos dizer assim, governamentais de apoio a pessoas que passam por essas situações de vulnerabilidade. Isso a série tem um ponto em comum com o livro, né? Mas elas se dividem, eles se separam ali no momento em que a série escolhe fazer da história da Alex muito mais voltada ao relacionamento abusivo. O trabalho aparece como um fator importante, né? Que a gente vai ter um momento de discutir sobre isso, no sentido do trabalho ter sido uma potência, mesmo que um trabalho muito difícil, que a gente não pode romantizar,
mas que promoveu para ela a independência que ela precisava. Mas a gente percebe o quanto que a série conseguiu amarrar muito mais a história por uma via de um relacionamento abusivo, né? Então, esse é o momento que elas se dividem, mas é baseado em fatos reais. A Stephanie também passa por um... É um livro autobiográfico, né? A Stephanie também passa por um relacionamento abusivo, só que ela sai dessa relação e assim como a Alex, a partir daí começa a história. Só que a Alex fica na trama ainda, né? Da relação abusiva ali, e no livro isso não acontece. Sim, eu tava dando uma olhadinha nessa curiosidade, né? Que o livro, na verdade, tem essa denúncia em relação à não romantização do trabalho, né? Dificuldades encontradas. Não aparece tanto, não tem tanto protagonismo do abusivo, né? Do abusador, né? E na série isso já é colocado. Então, tem algumas diferenças bem legais, assim, né? De fato, a série é sobre um relacionamento abusivo, né? Sobre as dificuldades para sair de um relacionamento abusivo, né? E é bem agravado pela condição financeira da Alex, né? Que ela não tem nenhum recurso financeiro ali disponível no momento, né? Então, e a série retrata isso muito bem, né? Essa trajetória. Na verdade, enquanto a gente vai vendo a série já começa, né? Com a Alex saindo de casa. Gente, lembrando que aqui vai ter muito spoiler, tá? Então, quem não viu, a gente já pede desculpas aqui de antemão, mas a gente vai discutir cenas, então a gente vai falar logo do comecinho aqui, né? Logo na primeira cena, a Alex está saindo dessa casa, né? Tem uma cena, uma discussão, né? O Sean, que é o namorado, ele tem problemas com álcool, enfim, é alcoolista. E depois de uma discussão muito séria, né? Ele super agressivo, quebra coisas, enfim. Ela foge, né? E a gente fica ali se perguntando até o segundo episódio, assim, né? O que aconteceu, né? Como começou, né? Por que ela tá ali? E a série vai trazendo alguns flashbacks, assim, né? Que vão deixando pra gente algumas pistas, né? De como esse relacionamento começou. Sim. É uma série que começa de trás pra frente, né? Então, a gente vai sentindo muitas lacunas de informações e ela vai preenchendo. Gente, tem um trem que passa aqui perto, então às vezes... Eu ouvi. Vai dar um trem que passa aqui perto. Tem problema. E a série vai trazendo essas informações, assim, pra gente ao longo da trama, né? A gente já não começa de cara entendendo o que aconteceu ou como que foi construída essa relação. Aos poucos a gente vai acessando isso, né? E isso, de alguma forma, instiga a gente a entender e principalmente, né, acho que isso é uma coisa que a gente, enquanto pessoas e uma empresa que trabalha com esse tipo de tema, né, de mulheres que estão ou saíram de relacionamentos abusivos, uma das principais perguntas que a gente escuta é por que essa mulher está nessa relação, né? Então, uma das maiores dúvidas, vamos dizer assim, sociais é isso. E às vezes a gente esquece de focar por que existem tantos abusadores, por que a gente continua, né, sofrendo tanto em relações como essa. E aí a série vai preenchendo um pouco dessas perguntas, né? Então, como a Alia disse, já começa com escalonamento, né? Da violência, né? Sim, então ele perde quando ele agride, assim, ele dá um soco na parede e a gente sabe onde era para ir aquele soco. E as chances, né, de isso impactar a filha dela, num momento da cena, mais adiante nas cenas, ela conta que catou cacos de vidro no cabelo da Mad, né, que é a filha. E a partir disso, então, né, foi o gatilho maior ali, vamos dizer assim, o que tornou o copo para ela poder sair dessa relação. Mas o que a gente vai vendo depois é que a Alex, ela já vem de um histórico de uma família extremamente desestruturada, né? Então, uma mãe que depois a gente vai entender que passa por um processo de vários relacionamentos abusivos repetidos, e que inclusive com o pai da Alex, né? E nesse momento, né, quando ela tá ali num processo de vulnerabilidade, ela conhece o Sean, né? E ele é a pessoa que olha para ela no momento em que ela tá lendo lá, tá no bar, no trabalho, lendo um poema. Ele é o único que presta atenção nela. Que escuta ela, né? Então aquilo chama a atenção dela, né? Um espaço de acolhimento.
Exato. E aí cria, a série dá um quesinho assim no contexto de se identificarem com histórias difíceis, né? Uhum. E o que dá a entender quando a gente aqui na Não Era Amor, a gente fala sobre os 3 T's, né? Que marca um processo da relação abusiva, como ela acontece, que O é o início, né? exatamente, o transformation. A série mostra isso, né? Como que foi rápido o processo dos dois de aproximação, e daí já se envolveram tão intensamente ao ponto de dividirem a vida. Ela se engravida, né? Ela engravida, e isso faz com que a relação dos dois se consolide, né? Então eles ficam juntos em função da gravidez. Uhum. E aí é mais um momento, eu acho que a gente se identifica em termos de o quanto é real, né? Então, assim, a gente sabe que a maioria dos casos, né, começam com esse encantamento, né? Esses 3 T's aí que a gente falou, que seria em inglês, né? Os 3 T's, mas muito rápido, muito, né? Assim, intenso, Demais. né? Muito intenso. E muita transformação, né? Então você vê ali, e isso vai sendo construído ao longo da série, né? No começo não fica claro isso logo no início, né? Como que se construiu essa relação. Mas depois é bem interessante que fica muito claro isso, né? E eu acho que ao longo da série, pensando nessas pré-condições, né, para ela estar ali naquela relação, a gente tem um pai que a princípio parece ausente e depois a gente percebe que ele é mais um abusador. Uma mãe que a princípio parece negligente, enfim, e na verdade é uma outra vítima de abuso, né? A gente até ficou discutindo quanto na verdade, ela tem alguma questão psiquiátrica, né? Isso é muito claro. E a gente pensou, será que ela é border, ela é bipolar? E aí a Polly trouxe, eu acho que é a TEPT, né? Eu apostaria aqui no TEPT. Uma mulher que tem traumas, né? E continua se mantendo em outros relacionamentos abusivos, né? Então, a gente vê que o quanto isso permeia a vida da Alex, né? Ela não chegou ali iludida, assim, nossa, tem uma história, né? Uma história de vida, né? Que levou ela àquela situação. Tô vendo aqui na minha cola se a gente tá faltando alguma coisa dessa parte. E a gente vê, né, o Sean alcoolista, quebrando as coisas, brigando com a Alex, enfim, o escalonamento da violência, né? Isso a gente falou. A gente tem que tomar cuidado, né, nesse caso, porque a série traz isso com muita veemência, né? Que o quanto que um contexto de vida muito deturpado, né? E uma família desestruturada pode sim influenciar que essa história se repita, né? É o que a gente chama ali de transgeracionalidade. Só que a gente precisa tomar esse cuidado enquanto sociedade, da gente não achar que isso é a causa no sentido de isso vai fazer com que as mulheres escolham parcerias assim. Não é por aí, Não. né? É justamente, talvez, o modelo de relação que ela teve durante toda a vida e de naturalização, muitas vezes, da violência, é aquela. Então, é muito natural que, não tendo outros modelos, ela não vai ter parâmetro para saber o que aquilo ali não é saudável, né? Então, a gente precisa se atentar a isso, né? Porque eu acho que a série trouxe esse aspecto da transgeracionalidade de uma maneira legal, mas a gente também precisa lembrar de não culpabilizar a vítima. Com certeza. E isso que tem uma pessoa aqui dizendo sobre isso, que ele não era só alcoolizado, né? Mas a gente também tem que lembrar que o álcool não é o que causa o abuso, né? Então, isso é algo que a gente precisa se atentar antes, né? E o que a gente percebe que isso, de alguma forma, pode ser mais uma via de tirar a responsabilidade. Então, eu abuso de você porque eu bebo. Porque eu sou uma pessoa que talvez não tenha controle sobre mim por conta do álcool. Então, se eu tirar o álcool, eu não vou abusar mais. Não é bem por aí. E essa questão a gente até colocou como uma possível problematização, assim, né? A série coloca essa questão do álcool, né? Pode dar margem aí para uma interpretação de que ele abusa porque ele é alcoolista, né? Ou porque ele sofreu negligência ali na infância. Tem né? Dá brecha aí para essa relativização. Mas eu acho que uma outra coisa que é bem importante, né? Pensando nesse pai, no Sean, né? Que é o abusador. É que ele parece um bom pai, né? Assim, ele é um pai que tá ali presente pra filha, ele quer cuidar da filha. E será que ele é um bom pai, né? Um pai que é um abusador, ele é um bom pai? Por mais que ele esteja presente, que ele se dê bem com a criança, será que ele é um bom pai? Então, acho que
isso fica, né, ao longo da série, né? Porque o Sean, ele é bem presente mesmo enquanto pai, né? Mas isso não significa que ele é um bom pai. Aham. Se a gente está falando de presença física, né? Talvez sim. Mas se a gente está falando de presença afetiva e de cuidados, né? No sentido de dividir as responsabilidades, de partilhar ali as rotinas do dia a dia, a gente não está vendo um parceiro nesse sentido, né? E acho que uma das frases que, enquanto eu ainda não estava no time da Não Era Amor, mas já era impactada pela Não Era Amor, mas que fazia muito sentido pra gente, que faz muito sentido pra gente, é o quão é mais difícil sair de uma relação abusiva quando a gente está dizendo de uma mulher que tem um filho com esse cara, né? Porque isso abre brechas e uma lacunas gigantescas, né? Para que esse cara continue tendo acessos e uma amarração ali com a vítima, né? Então, assim, definitivamente, a gente pode dizer que ele não era um bom pai, né? Não era um bom pai. O abuso que ele fazia com a mãe, ele era sentido na filha. E a gente estava discutindo isso, né, Paola, assim, de bastidores, né? A gente tem a questão da violência de gênero, a gente tem a violência doméstica, né? E a gente estava até discutindo que a Bell Hooks coloca como violência patriarcal, né? Porque são violências que não implicam somente na vida daquela mulher e daquele relacionamento, né? Mas da família como um todo, né? Então, aí a gente já quebra essa brecha, né? Não, ele não é um bom pai, né? Ali a gente tem efeitos que vão respingando, né? Nas próximas gerações, nas pessoas próximas, né? Então, acho que é um ponto aí que a gente... Eu ia deixar para o final, ele estava no final aqui da nossa pauta, mas surgiu, a gente adiantou um pouquinho. Bom, mas vamos discutir aqui algumas cenas, assim, que a gente pode articular com a metodologia. Eu ia até fazer um adendo, assim, de que... para quem não conhece a metodologia da Não Era Amor, estaremos com um novo curso agora, dia 4 de novembro. Então, venham aprender com a gente. Eu acho que faz muita diferença em termos de atendimento, de suporte, né, para vítimas de abuso. E eu acho, a gente vai tentando com essas cenas que a gente vai discutir, né, pontuar, né? Olha, isso aqui é da fase tal, etc. Mas eu acho que, para talvez colocar aqui como plano de fundo, a gente entende 2 etapas, né? São 5 fases, né? Em termos de intervenção, né? De fases que a mulher ali está passando. A primeira etapa, dividida em 2 etapas, né? Uma primeira etapa, a gente está falando da vítima se reconhecer, né? Se reconhecer enquanto vítima. E uma outra etapa, saindo do papel de vítima, né? Então, a gente vai vendo isso ao longo da série acontecendo, né? Então, há um momento em que a Alex não tem consciência dela enquanto vítima, e a gente já fala das cenas em que isso aparece, né? Mais pro final a gente vê a Alex saindo do papel de vítima e retomando as rédeas da vida dela, se reconectando com quem ela era antes daquela relação, né? Então, enquanto a gente estiver falando da metodologia, é mais ou menos isso que a gente quer colocar de plano de fundo, né? Que a gente tem uma mulher que começa não se reconhecendo como vítima, se reconhece enquanto vítima, sofre, né, as dificuldades ali, né, de se reconhecer enquanto vítima, de sair do papel de vítima e retomar a vida dela. Exato. Perfeito. Então, beleza. Aí, pensando nesse reconhecimento, do não reconhecimento enquanto vítima, né? Eu fiquei aqui pensando que a hierarquização do abuso, né? A gente fala tanto na psicologia, né, que não se hierarquiza sofrimento, né? Sofrimento não tem, enfim, óbvio que é agravado a depender, né, das intersecções, mas não há uma hierarquização quem sofre mais, quem sofre menos, né? Sofrimento é sofrimento e abuso é abuso, né? Então, ela, por não ter apanhado, né, ter sofrido uma agressão física direta, porque a gente já vai falar que ela sofreu agressão física, ela não se reconhece enquanto vítima, né? Ela chega numa cena ali, a falar, não, eu não vou, não quero, porque ela busca um abrigo, né, um lugar para que ela possa, né, começar ali uma nova vida, e ela fala, não, mas eu não sofri abuso, eu não quero tirar a vaga de uma outra mulher, né? E aí ela vai conversando com outras pessoas e ela vai percebendo que era uma relação abusiva, né? Exato. E isso está muito, a gente pode dizer assim, um imaginário coletivo, né? Porque o que a gente vai remontando enquanto sociedade nas mídias, novelas, a ideia de que o abuso é o abuso físico ou o abuso sexual, né? Que é o extremo, é essa ideia. Então, quando a gente está falando de um abuso psicológico, ele fica aparecendo em menor magnitude, mas ele não é, né? E é como se, né, a gente pensou nisso, assim, como a série
usou de várias simbologias para trazer, assim, né, alguns danos, impactos, efeitos, né, como a gente costuma dizer que Não Era Amor, como mofo, né, aquilo que vai corroendo ali a pessoa, vai minando vai minando a confiança, né, minando a capacidade do outro. Então, é muito claro como ela tinha essa dificuldade de dizer, né? Tanto a série deixa muito vago várias interpretações no sentido dela se compadecer com a história dele, o impacto que isso teve na vida da Mad, né? De ter um pai ali que tivesse essa nomenclatura de um pai abusivo. E pela própria falta de conhecimento, né? De saber que aqui o abuso psicológico é tão abuso quanto um abuso físico. E a gente vai pensando nos 7 tipos de abuso, né? Que a gente vai vendo que ela tem todos eles, né? Ela passa por todos eles. Porque até o sexual, que não aparece na série, a gente não sabe. A gente não sabe como é a relação conjugal ali na cama, né? Assim, propriamente dizendo, né? Se ele forçava ela a ter relações, né? Se ele forçava a ter relações quando estava alcoolizado. Isso não mostra na série, mas muito provavelmente acontecia, né? Então, isso, como você falou, né? No imaginário coletivo, a gente não tem esse refinamento, né? De perceber que pequenas coisas são abuso, né? Então, por exemplo, essa agressão, né? A gente estava até falando ontem, né, Paola? Ele não agrediu fisicamente ela em relação ao corpo, mas ele impede que ela passe, né? Ele joga uma coisa do lado dela e o vidro toca nela, né? Então, é agressão física, né? É um abuso físico, né? Então, isso é bem complicado. E do mofo, até estava pensando aqui, né? A série faz muito uso, né? Dessas metáforas, assim, né? E a história do mofo é que a Alex muda para uma casa nova. E nessa casa nova ela enfrenta uma série de dificuldades, assim como na vida dela, né? E aí a casa tá com mofo, a Mad começa a sentir efeitos do mofo, fica doentinha, etc. E em um determinado momento, ela vai mexer na parede, assim, ela vê o mofo, tipo, não é só aquele cantinho, né? O mofo tá espalhado, assim, né? E a Danielle, que é uma outra personagem, que também é vítima de relacionamento abusivo, né? Vítima de abuso, ela fala isso, né? É como o mofo cresce, né? Antes de você apanhar, né? Antes de acontecer o que aconteceu, muitas outras coisas foram acontecendo, né? Então, essa analogia eu achei fantástica, né? Porque nenhum abusador começa, né, com uma agressão física, né? A gente falou agora há pouco do encantamento, né? Dos 3 T's. Então, as coisas vão se complicando, né? Por isso que a nossa blusa, né, da Não Era Amor, não sei se a sua é essa, mas a blusa que eu peguei da passeata, ela é o que sua intuição te disse que você não ouviu. É a sua também? Ai, que legal. Então, eu acho isso muito, muito interessante, né? Porque é isso, o abuso ele vai se construindo, ele vai escalonando, né? Então, é isso, a Alex não percebeu o momento em que não era só uma questão do álcool, né? Ela estava num relacionamento abusivo. Então, é de partir o coração, gente. Assim, eu vou lembrando e vou, ai, Alex, não acredito, poxa. E aí penso Alex e penso tantas outras pacientes e tantas de nós, né? Enfim, né? Acho que isso passamos por isso, né? E eu acho que uma outra pré-condição, assim, né, Lia, que a gente não pode deixar de dizer, eu acho que a série. Eu não sei vocês, mas eu sentia agonia de assistir a série no sentido de um sufocamento mesmo, assim. Que era vê-la sozinha, né? O início da série, assim, né, quando ela tá saindo, e aí ela faz várias tentativas, né? Ela bate na casa dos amigos dele, que eram amigos dela. A rede de apoio dela, né? Que não é rede de apoio. A rede de apoio tá muito ligada a ele ali, né? E aí eles não a recebem porque ligaram pra ele pra ele poder ir pra lá, daí ela sai de lá, dorme num lugar, né, ermo, assim, não era um lugar seguro, vai tentar buscar a mãe no próximo dia, daí não acha. Tem vários lugares até achar a mãe. E aí, assim, tudo que acontece, ela passa por um processo de acidente, liga pro pai, ele não ampara ela, né? Quando ela pede, subentende que ele vai oferecer a casa dele para ela e ele deixa ela na estação de balsa. E ela dorme ali, né? Então, assim, eu acho que boa parte da série seria reduzida se a Alex tivesse uma rede de apoio qualificada,
né? Então, e é o que a gente sabe que acontece, que é precondição para a gente estabelecer um relacionamento abusivo, né? Que é essa mulher tá isolada, ela não tem mais pessoas para poder recorrer. Isso faz parte do processo do abuso, porque se a gente entende que esse abusador quer ter controle, a melhor maneira dele ter controle é ele ser a única pessoa que vai dar reforço, né? E isso quando o reforço vem, né? Do jeito que ele vem, faz parte do abuso. Exato. Mas assim, não vai sempre sinalizar para ela que aquela relação não tá legal, não vai sinalizar para ela que talvez ela precisasse ficar atenta, né? E entender que aquilo ali não é um bom lugar para ela estar. Então, assim, isso é desesperador, né? Perceber quanto ela tá sozinha. E que no caso da mãe, né? Quando a mãe de alguma maneira ali parecia ser uma rede de apoio em determinados momentos, ela estava sendo a rede de apoio da mãe. Ela cuidava Se invertem. Era uma relação trocada, né? Então, assim, dela se preocupar com a mãe, precisar ficar, né? Teve cenas em que ela precisou se deslocar para poder socorrer a mãe. Nos finalzinhos ali, ela, né, tentando levar a mãe junto, né? Tentando fazer algo no sentido de também acordar a mãe como ela acordou, né? O processo de despertar dela ali, que ela queria compartilhar isso com a mãe de alguma forma, mas isso não acontece, né? Sim, então, sim. Mas isso é uma parte muito difícil, assim, de ver na série, né? Sim, sim, você tá falando e eu tô pensando exatamente isso, da agonia, ver, porque ela bate na porta de um, ela vai ela não sabe para onde ir, né? É bem isso que acontece, né? Batendo em portas que não abrem, assim, né? Até ela chegar no abrigo, né? E aí tem todas essas dificuldades burocráticas, né? Que a gente estava discutindo também. Então, quando ela chega num centro de acolhida, né? Como se fosse ali um CRAS, né? Um centro de atenção psicossocial, de assistência social, as pessoas perguntam, né? E você fez queixa? E você tem como provar? E ela ali, tipo, totalmente perdida e sendo bombardeada de perguntas, né? Assim, porque é como o sistema funciona, né? Então, não basta aquela mulher estar sem rede de apoio, vulnerável, ela tem que provar, né? Que ela está numa situação, que ela estava num relacionamento abusivo, né? Então, a gente vai vendo essas dificuldades, assim, né? Mas, enfim, o lado bom é que não é suficiente, mas existem as políticas públicas. Apesar de insuficientes e muito burocráticas, existem, né? E eu acho que a série também tem esse papel, né? De tentar, eu acho que fortalecer as políticas públicas, né? Acho que a importância delas, até a questão da creche, né? Muitas pessoas talvez não tenham esse link, né? Se não tem creche, né? Se o Estado não fornece creche, não tem onde essa mulher deixar essa criança para que ela vá trabalhar, né? Então, assim, eu acho que a série tenta mostrar isso, mas, enfim, a gente sabe que é insuficiente em termos de número, assim, né? Para acolher todas essas mulheres. Mas, enfim, acho que essas burocracias, elas dificultam todo esse processo, né? Toda essa saída do relacionamento abusivo é muito dificultada pelas burocracias, né? Totalmente. Eu acho que metade da série ela passa resolvendo, indo em serviços, preenchendo o formulário, né? Parte da série. Mais formulários e precisando pedir pessoas para poder testemunhar, né, de alguma forma. Como que uma mulher sem rede de apoio vai pedir uma testemunha, né? Não tem como. É angustiante isso, assim, como a série denuncia, né? Isso. E por isso que muitas vezes aqui na Não Era Amor a gente diz isso, né, gente? O contexto de violência doméstica, essa luta nossa, ela é política, é social, é um pacto que precisa ser coletivo. A gente não vai conseguir enfrentar isso se a gente também não estiver dizendo de ter mais mulheres no poder, que vão ser as pessoas que vão conseguir pensar nessa realidade, né? Então, saber como é um processo de um pedido de auxílio para creche, que na série retrata isso, assim, né? Ela precisava ter um trabalho para pedir creche. Pois sem trabalho. E como que ela ia trabalhar se ela não tivesse a creche da criança? Então, assim, procura emprego, né? Sem a creche, né? Então não tem nem como procurar, né? Nossa, ótimo ponto, né? Para conseguir uma vaga na creche, ela precisa estar trabalhando, mas ela não consegue arrumar este emprego, né? Se ela tiver com a criança ali junto com ela, né? Então, assim. Sim. Mas, Paola, muito importante esse ponto, né, das políticas públicas, né, da gente fortalecer esse movimento, esse pacto, né, precisa ser um pacto social, né,
a gente, ao longo da série, a gente vê que toda a rede de apoio dela vem de mulheres, né? De outras mulheres. Então, acho que esse pacto, ele deve ser coletivo, né? Ele é nosso, né? Óbvio, a gente precisa de homens com a gente nessa luta, né? Mas, começando aqui por nós, né? O movimento feminista que, de fato, acolhe mulheres, né? Lá atrás, né? Então, até a gente estava vendo esses tempos agora, estudando sobre trauma, né? É o movimento feminista que abre, né? Amplia, né? O estudo sobre trauma para mulheres, né? Que são vítimas de relacionamento abusivo. Então, isso a série ilustra bem legal também. Mas pro final a gente fala um pouquinho dessa etapa em que ela está se reconectando com ela mesma e que as mulheres também ali têm um protagonismo, né? Mas voltando ainda nessas burocracias, eu acho que uma outra cena que pega bastante a gente é que ali no comecinho, o judiciário ali funciona um pouco diferente, mas do que aqui no Brasil, né? Mas ela perde a guarda da Mad, né? O Sean entra com um pedido, né, de guarda, porque ele quer provar que ela não tem dinheiro, que ela não tem ninguém, e o juiz, né, não lembro, acho que era o juiz dá a guarda pro Sean. Então, assim, não importa, né, que o cara é um abusador, né, o que importa é que ele tem mais grana, né, ele tem como prover ali os cuidados da filha. Sim, então, sim. isso é muito complicado, né, assim, não tem uma responsabilidade, né, de pensar com quem essa criança estará melhor, né. Sim, e uma coisa que a gente percebe, né, que muitas vezes o judiciário é cúmplice da perpetuação do abuso, né? Com certeza. Então, no sentido de a maneira, naquela cena, né, do primeiro julgamento ali, da cena que ela tá pedindo a guarda, como ela tá despreparada, sozinha, sem ninguém, totalmente ali jogada, né, dá essa sensação de que ela nem sabe o que ela tá fazendo ali naquele contexto. E perceber que não tem alguém que possa olhar para aquela mulher com o mínimo de empatia, né? E entender que do outro lado tem alguém que tem controle, que está na melhor das situações, cheio de privilégios, né? Ele vai estar muito melhor mesmo nesse sentido, né? Ele vai estar preparado para duelar pela guarda dela, né? Então, por isso que a gente precisa muito aqui também de as mulheres buscarem atendimento jurídico especializado, né, de uma advogada, de um advogado que seja, mas de uma advogada, no nosso caso, né, a Melissa, que seja alguém que entenda sobre isso, né, como é esse processo, e ser um apoio para essa mulher e não revitimizá-la, porque o que a gente viu durante toda a série é essa revitimização, né, então ela perde a guarda e nesse caso a gente está dizendo de mais uma estratégia de controle. Claramente a gente percebe o quanto a Mad é uma extensão, assim, praticamente, da Alex, né? O quanto ela trata a filha com muito carinho e amor, assim. E claramente violentar, né, assim, retirar a Mad era, de alguma forma, violentar a Alex, né? Uma tentativa de trazê-la de volta. Perfeito. E isso, né, não é porque ele era um bom pai, não é porque ele queria ficar com a filha, é porque ele queria ficar com as duas, né? Uma tentativa de fato, de mantê-la na relação abusiva. Através usando a própria filha, né? Então, de novo, a brecha do bom pai acho que cai aqui de novo, né? Porque não é tanto que no final ele tem um surto ali de consciência que a gente também vai problematizar, mas não era sobre a criança, era sobre ela, né? Sobre punir ela, né? Somente com ele ela teria uma vida ali de família, né? Em família. Ele tenta colocar isso, né? Ali nas entrelinhas. Isso, mas olha, essa questão das burocracias e do judiciário é a hora que dá raiva, né? Eu acho que a série mexe muito com a gente, em alguns momentos a gente tá agoniada, tá triste, a gente chora, em outros a gente sente raiva, né? Assim, não acredito, mais uma vez, por que estão dificultando, né? Alguém ajuda aqui, né? Então, é bem complicado, né? Que mais? Passamos pro ciclo da violência? Podemos passar, podemos sim. Beleza. Quando a gente já falou sobre isolamento social, né, que é uma pré-condição para a gente estabelecer, o ciclo da violência fica muito claro, né? E acho que esse também é um momento que a gente sente raiva, que é o momento da recaída ali, né? A gente vai percebendo, né? A série vai mostrando pra gente os 3 pontos do ciclo, né? Que na verdade é quase uma espiral, não é nem um ciclo, é uma espiral, porque ele vai se repetindo. Que é a fase da tensão, né? O momento que a tensão vai crescendo, né? E eu acho que a série, por mais que ela comece do final, né? De quando ela já está saindo, a gente sabe que não é do final, porque teve muita coisa, ela viveu muita coisa depois disso, mas os flashbacks vão sendo
mostrados ali, também em outros momentos a gente vai poder ver isso de outras formas, né? Que é quando a tensão está aumentando, né? Os abusos, os olhares, o tom de voz, o controle, né? Tá cada vez mais presente, até que há uma explosão, né? Tem algum motivo ali que engatilha uma briga, engatilha um escalonamento, se a gente for dizer assim, como no caso da série mostra isso no início, que explode, né? E aí, logo depois disso, a gente sabe que existe a fase da lua de mel, né? Que é as fases das desculpas, que é o momento da promessa de mudança, de eu vou mudar, né? Eu vou ser um parceiro melhor por nós, me dar essa chance. É só mais uma chance. É só mais uma, né? né? Agora eu mudei de verdade, né? E aí a gente Agora eu volta. entendi o meu problema, né? Porque é a bebida. E agora Porque ele eu faz vou. a A, né? Ele faz a série inteira, né? O A, Alcoólicos Anônimos, né? Mas é muito interessante isso, porque assim, eu acho que a série começa com o escalonamento da violência, né? Com a agressão. E aí ele perde a mão, ela foge, ela sai de casa. Aí, beleza, ela tenta, aí algumas dificuldades acontecem, ela fica vulnerável. Agora eu não tô lembrando exatamente por que eles têm por que tem essa recaída mesmo? O que ela tá passando? Quando o momento em que tem a recaída, acontece de fato, né? Que quando a mãe tem aquele episódio com um namorado jovem, Abusivo. e aí ela precisa ir atrás do cara, porque ele vendeu a casa da mãe, pegou um trailer, ela tá totalmente desabrigada, precisa ir acudir a mãe atrás do cara, e o Sean vai, né? Porque ela liga pro Sean, não liga pra Alex. E ainda tem isso, né? Quando a gente fala de uma rede de apoio qualificada, era porque a mãe, ela dava ok para a relação dos dois, ela gostava dele, né? O Xanzinho, é o genro querido. E daí ela não tinha esse apoio no sentido da mãe conseguir alertá-la, né? Não, os dois eram cúmplices. E aí quando ela vai buscar a mãe, naquele momento tem o Nate, né? Que é o cara, o príncipe que veio salvá-la, só que apareceu, não. só que não. E aí ela estava até então com um lugar para ficar, né? Dentre todas as coisas que ela já tinha perdido, ela tinha arrumado mais esse lugar para ficar, que era a casa do Nate. E aí quando, né, ele se faz ali de bom moço, alguém que quer salvá-la, que quer protegê-la, que entende, né, como que ela tá vulnerável. Que aí, Mas só se ela ficar ali no que ele espera, né? Ele entende. Só se ela dá o que ele espera também, né? Exatamente, né? Na insistência ali. Exato, e daí quando ela compartilha com ele que ela dormiu com o Sean, né? Ele manda ela embora. E daí fala, não, eu não vou ficar aqui cuidando da sua filha pra você ficar com outro cara. Então pega essas coisas e vai embora, não quero mais te ver. E daí pronto, né? Agora ela não tinha mais pra onde ir. Ela já tinha entrado em contato com a memória do pai abusador, né? Então ela já não tinha mais o pai que até então era um pai ausente, tentando recuperar o vínculo com a filha. Tinha acabado, né? Não tinha mais esse pai que já não tinha mesmo, mas agora estava claro. E aí ela volta, né? Ela volta porque não tinha mais para onde ir. E aí aquelas promessas de mudança, ele estava lá no centro de reabilitação, né? De Alcoólicos Anônimos e fazendo esse programa, dizendo mudanças. Mas a gente sabia que não, né? E aí, nesse momento, acho que nessa fase, a gente consegue perceber a fase da tensão muito clara, né? Quando, de repente, passa dia e noite, né? Quando ele chega em casa. E ele vai chegando em casa, todo dia a mesma cena, com a bebida, né? Com a bebida, né? E depois com um saquinho de cerveja, não sei o quê, vai piorando, né? E aí, pode falar. Essa promessa de mudança acaba, porque ele começa a beber de novo. E aí o que eu tô pensando é o seguinte, né? Que eles voltam e quando volta, eles não mudam, dois, é pior, né? Porque fica muito mais refinado, né? Então, por exemplo, ele devolve o carro dela, que era o único meio de transporte que ela tinha, porque eles moram super isolados. Ele não paga mais os créditos do celular dela, então ela não tem mais comunicação com ninguém, né? Ele vai tratando ela de uma maneira, e aí, de novo, pensando naquelas analogias que a série vem usando, são as cenas do poço, né? Que ela fica num fundo de poço, e a cena que ela é sugada ali pelo sofá, né? Assim, nossa, ali, assim, a gente entende o nível da tensão, né? Assim, ela tá completamente, assim, alguma coisa ruim pode acontecer a qualquer momento, ela já tá
lá embaixo, assim, né? Então, acho que isso é muito importante, né? O escalonamento da violência, né? A lua de mel, né? As agressões, elas voltam com maior intensidade, né? Com mais frequência. Então, a lua de mel, ela faz parte do ciclo desse escalonamento da violência, né? Que é a lua de mel, é a tensão e a agressão. Depois a agressão de novo. Lua de mel, tensão e agressão. Então a lua de mel, ela faz parte, né? Então acho que é muito importante a gente trazer isso à tona para conscientizar mesmo, né? As mulheres aqui de que parece que vai ficar tudo bem, mas infelizmente não fica, né? Eu costumo dizer para as minhas pacientes, né? Olha, se a gente está aqui fazendo terapia toda semana, construindo rede de apoio, se reorganizando na vida, etc. E é difícil, imagina alguém falar só verbalmente que mudou, né? Então, assim, não dá para acreditar muito, né? Então, É utopia, né? E quando a gente está falando de mudança, a gente está falando de perda de privilégios, né? Então a gente está dizendo de mudanças quando o parceiro, né, ou parceira, ele vai abrir mão de privilégios. E aí isso sim seria uma mudança, que não é o que acontece, né? Então quando a gente fala, por exemplo, dele ser um bom pai ou não, nesse momento, né, quando ela fala sobre, ela tinha conseguido uma creche legal para Med, e aí ela distante, ela precisava da grana para poder levá-la, né, atravessar com a balsa e colocar gasolina. E ele simplesmente fala: não. Não. Simplesmente, né? Simples assim, sem nem peso ali, né, na consciência, né? Não. Se você quiser, aí você trabalha. Ah, tá, mas então você fica com a média, você vai dividir comigo as responsabilidades? Não, eu tenho plantão, eu tô trabalhando, então você se organize. E você vê que quando ela tem uma oportunidade de conseguir um emprego, que é a chefe dela anterior, né, a dona da casa anterior que ela fazia faxina, ele não deixa ela falar com ela, né? Então, assim, ele impede de todas as maneiras que ela de fato saia daquela relação. Por isso que a gente fala que quando volta é pior e que não muda, né? Porque é como se a gente desse de bandeja pra eles, assim, olha, eu saí da relação, eu conquistei isso. Aí eles vão lá e fazem o quê? Quando eles voltam, eles minam todos esses pontos, né? Então, assim, essa hora da série você fala, meu Deus do céu, ela voltou para essa casa, né? Assim, dá um desespero. Mas eu lembrei de uma outra coisa. No Abrigo, que é tanta coisa na série, gente, que alguns pontos a gente vai lembrando, enfim, talvez a gente deixe algum ponto passar, mas enfim, faz parte. No Abrigo, a pessoa que é responsável pelo Abrigo é uma mulher que chama Denise, né? Uma mulher negra que tá ali dando um super suporte para ela, explicando. Ela depois conhece a Daniele também, que é uma outra mulher, uma latina, né, que está num relacionamento abusivo, enfim. Então, como a gente disse, a rede de apoio vem toda de mulheres, mas em um determinado momento, a Denise fala pra ela que para sair de um relacionamento abusivo, porque, spoiler novamente, Daniele volta pro seu ex-abusivo, né? E ela fica super mexida, depois ela mesma volta com o ex-abusivo, e quando ela volta ali pro abrigo, a Denise, que é essa senhora, ela fala que a gente tem uma média de 7 vezes, né? 7 términos para que uma mulher saia do relacionamento abusivo. E ela fala, eu mesma custei 5 vezes, né? Até parar aqui. Então, acho que isso é importante, né? Não é fácil, né? Sair de um relacionamento abusivo. Então, essas armadilhas, né? Uma mulher que tá sem rede de apoio, tá sem independência financeira, sem autonomia. Ela começa do zero, ela passa por uma dificuldade. Infelizmente, ela vai para esse lugar, né? Que talvez fosse uma zona de conforto, o cara prometendo outras mudanças, etc, né? Então, eu acho que, enfim, né? É o primeiro, é o segundo, é o terceiro, a gente espera que sempre seja o último, né? Acho que essa é o que a gente tenta trabalhar com as nossas pacientes, com as nossas amigas, né? De não entender. Segunda teve uma live, né? Com a Polly e com a Laís, exatamente sobre isso, né? Por que ela volta? Por que não sai desse relacionamento, né? E aí a gente vai vendo o quanto é complicado, né? Exato. Eu acho que a resposta para isso também, né? Às vezes a gente fica tentando ver pela via da vítima, mas a resposta tá. Acho que a resposta tá na nossa sociedade, na nossa cultura também, né? Será que se a Alex tivesse tido já ali nos primeiros momentos em que ela estava com a força para sair da relação, se ela tivesse recebido o auxílio necessário, se ela tivesse uma rede qualificada, se ela tivesse conseguido um trabalho digno, se ela tivesse conseguido tantas coisas, será que ela teria voltado para ele? Exato, né? Provavelmente não, né? Porque é justamente sobre isso, né? Sobre essa falta, né? E por isso que, pensando aqui nas fases da metodologia,
pensando nessa primeira etapa, né, que a gente comentou no começo, que é a etapa do se reconhecer enquanto vítima, a gente está fortalecendo essa mulher, né, para que ela se reconheça enquanto vítima, reconheça o que precisa para que saia dessa relação, né, busque essas brechas na própria história de vida, né, modelos parentais, né, como que isso se desenvolveu na vida dela, tanto que, assim, a Alex, em nenhum momento ali, ela faz terapia individual, ela tem um grupo terapêutico, né, o que é muito interessante, mas ela não tem esse apoio, enfim, né? O ideal, que seria uma psicóloga, né? Mas especializada. Mas isso fica muito claro nesse meio, assim, da série, né? Que ela está ainda se reconhecendo enquanto vítima. Então tem esse tempo, né? E é um tempo que, pra gente, enquanto terapeutas, a gente tem que também, não sei, segurar a nossa ansiedade, as nossas expectativas, né? Porque leva um tempo, né? Até a gente trabalha, a gente estabelece vínculo, a gente eleva a consciência, né? Enquanto vítima. Então, assim, é um processo mesmo, né? E eu acho que a série vai dando essa agonia, mas a gente vai vendo o quanto é real, né? Não é de uma hora para outra, né? Então, assim, a gente vai vendo ela construindo isso, né? Sim. E aí eu acho que... Pode falar. Esse modelo, né, quando ela começa também a perceber que ela não estava vivendo isso sozinha, né? E acho que por isso o grupo terapêutico ele tem um ponto de importância. Quando ela, por exemplo, vê a Regina, né, que era uma mulher numa condição de vida social mais elevada, com privilégios, embora uma mulher negra, né, e que aparentemente muito distante ali, porque pelo poder, mas por trás daquilo tinha um contexto de sofrimento muito grande, né? Mas quando elas se vulnerabilizam e conseguem trocar entre si, começar a perceber que ela não era a única, né? E esse momento, né, que ela vai se vendo outras histórias como a dela e vendo que isso era muito mais comum, acho que é um momento também que algo ali, né, desperta. E eu acho que uma cena muito marcante, assim, que pra mim ficou muito marcante, quando ela sai da casa de novo, né, de novo por uma briga com o Chan, de novo ele pesa a mão, de novo ele escalona e de novo atinge a Mad, né, porque aí ela sente... A série naquele momento ali, ela foi muito... Usou muito a simbologia, né? Porque a Mad faz uma cena que ela fez que é se esconder no armário durante uma agressão. E aí naquele momento tem o gatilho do eu não posso mais ficar aqui porque aqui é um lugar perigoso para mim, é um lugar perigoso para minha filha. E quando ela liga pra Regina, né? Que é a Regina que busca ela na estrada, porque ela já não tinha mais carro, não tinha como ela ir de carro, né? Ela foi até a estrada, ligou pra Regina, a Regina vai, busca ela. E a Regina fala, vamos pra minha casa. Ela fala, não, eu tenho que ficar aqui nesse abrigo. E aí é um momento também ali que eu vejo que ela começa o processo de escrita terapêutica, né, com outras mulheres. Ela começa a se fortalecer ali através disso e também promover esse fortalecimento com outras mulheres, né. O quanto que nesse momento a gente começa a perceber, assim, uma viradinha de chave, né. E aí ela começa a receber apoio agora de uma pessoa que trabalhava juridicamente com isso, né? E aí ela tem o apoio de uma advogada. Que é uma amiga da chefe, né? Que ela Exato. é uma sacada, assim, também da série, né? Aparece essa advogada, né? Especialista em família. Exato. E o mais legal, né? Porque é o que ela fala, assim, quando a Regina oferece esse serviço, ela fala, não tem condições de pagar. Ela falou, quem disse que eu quero que você pague, né? Acho que ela nem aceitaria que você fizesse o pagamento, né? Então, o quanto que naquele momento a gente sabe que muitas vezes não é desse jeito que acontece, né? A gente não pode dizer que essa é uma realidade comum, mas naquele momento da série ali, perceber que esse fortalecimento aconteceu pela via das mulheres, como a gente já disse aqui, né? E quando nesse momento em que ela se reconhece como vítima e ela está pronta para poder fazer algo com essa informação que ela tem, as coisas começam a mudar, né? Então, ela começa a trabalhar sozinha, né? Agora oferecendo serviço próprio de limpeza, e isso começa a rentabilizar melhor ela também, né? E começa a correr atrás de um sonho antigo que é voltar para a faculdade. E era muito... É um momento da série que conecta a gente tanto com uma certa angústia, como também com uma felicidade, quando ela tá ali ligando todo momento para a faculdade para conseguir livros, para conseguir resgatar a bolsa que ela tinha conseguido lá atrás, que tinha se perdido. E esse é um momento que a gente começa a falar, ai meu Deus, vai dar certo, né?
Vai dar certo, né? E aí eu acho que entra muito a última etapa, né, da nossa metodologia, né? As fases 4 e 5, assim, né? Em que ela vai adquirindo novos repertórios, né? Ela tá fortalecida, ela tá retomando sonhos antigos, ela vem retomando, se reencontrando, né, enquanto identidade em relação a quem ela quer ser, o que ela espera ali da vida dela, com a filha dela. Então, assim, a gente vê isso acontecendo, assim, né? Ela chega nesse momento em que ela tá muito mais fortalecida, ao ponto dela conseguir ligar para um monte de lugar, preencher um monte de papelada que tem que fazer, onde que tem que ligar, onde ela vai colocar a filha dela para morar. Então, a resolução de problemas, né? Ela é capaz, ela consegue, ela tá fortalecida. Isso é lindo, assim. Eu acho que a série tem essa pegada, assim, o final, a gente vai até, eu não, vou tentar não chorar quando você finalizar, porque a gente tem um momentinho aqui entre nós, que vocês vão acompanhar, não quero dar spoiler, mas, enfim, é bem legal de acompanhar esse final, né? Mas, bom, aí a gente falou da escrita, né? Dessa escrita terapêutica. Na verdade, a escrita é algo que a gente recomenda para as nossas pacientes, né? Assim, um diário, algo assim, que é justamente para ter essa tomada de consciência, né? Às vezes o abuso, a mulher tá tão traumatizada que ela acaba desconectando eventos, né? Assim, então a escrita tem esse papel, o grupo terapêutico, né? Então são vários momentos em que a gente vê ela de fato se fortalecendo, né? Sim, sim, e tendo atitudes compassivas, né, que é a última fase ali da nossa metodologia, quando a gente está dizendo de fortalecer comportamento de autocompaixão dessa mulher, né? E quando ela começa a se priorizar, né, nas relações, assim. Sim. Isso é muito significativo, né? Claro que a gente está dizendo de uma série com 10 episódios, a gente não tem como acompanhar a cronologia, né? Quanto tempo se passou, mas pelo que dá a entender, foi 1 ano, porque a Mandy faz aniversário. É verdade, né? A gente tem esse timing. Sim, sim. E 1 ano, né? Assim, a gente sabe que pode ser que algumas mulheres passem por muito mais que isso, mas pode ser também que seja assim, né? Então, eu acho que esse momento, né, desse fortalecimento dela é uma parte muito bonita de acompanhar, mas daí a gente também precisa problematizar, né? Precisa. Que é o que Antes da gente problematizar, posso só voltar numa cena que tocou muita gente, que a gente comentou, que é a cena dela falar que tá brilhando? Ai, nossa. Essa cena é linda, né? Tem um momento, gente, o que acontece? Ela tá ali arrumando uma casa, né? Ela consegue. Ela perde o emprego em um determinado momento por algumas questões, ela retoma as atividades dela e ela tá limpando a casa de uma criança e tem alguma coisa de glitter explode nela, né? Assim, enquanto ela tá limpando. Essa é a cena. Dá um determinado momento, a filha tá com o pai liga, pede pra vê-la ali, a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo. E aí já é um momento que ela tá muito melhor, né? E aí ele olha pra ela e fala assim: você tá brilhando? Por causa do glitter, né? E aí ela fala: sim. E o quanto isso é, assim, é literal e simbólico, né? Porque, assim, literalmente ela tá brilhando, né? Mas eu acho que a intenção ali, né, da direção é justamente colocar essa simbologia, né? Ela tá brilhando, ela tá num outro momento, né? E eu acho que, até pensando que algumas pessoas... Eu mesma, né, no começo da série eu tava... Não gostei desse casting, essa atriz não é tão boa, o que tá acontecendo? E aí depois a gente vai vendo que, na verdade, não era... A atuação queria passar justamente isso, né? Uma mulher sem brilho, uma mulher inexpressiva, né? Uma mulher que está no relacionamento abusivo. E a gente termina a série com ela brilhando, né? Ela num outro momento, assim. Eu acho que é perfeito. Tem um outro momento, né, que faz parte do processo de acolhimento dessas mulheres lá no abrigo de violência doméstica, que é fornecer roupas, né? Que elas nesse momento ela saiu sem nada, ela não levou nenhum documento. Com a roupa do corpo, né? Ela foi com a roupa do corpo, que ela tinha. Então, e é legal como o abrigo, né? Ele faz uma ideia de que ela compraria essas roupas. E aí naquele momento, ela não sabia como escolher, né? O que ela... E ela fala isso, eu não sei mais qual é meu tipo de roupa preferida, eu não sei mais qual é minha roupa preferida. E depois, lá na frente, tem um momento que ela vai escolher uma roupa e aí ela já chega chegando, né? Ela já vai escolhendo as coisas, assim, e vê isso, assim, né? Como que muitas vezes as mulheres que estão numa relação abusiva, e a gente fala disso, né? Que no caso dela foi uma agressão psicológica, como que minou a autoconfiança dela, né? Mina esse brilho, mina a autonomia. A identidade dela, né? Se perde completamente.
não sabia mais o que gostava, né? E ela ir recuperando isso, né? Como que essa simbologia que a série trouxe, tanto eu estou brilhando e eu consegui agora escolher as minhas próprias roupas, né? Isso é muito significativo, né? Muito. Eu faço até referência a um texto no blog, que acho que, se eu não me engano, são da semana passada, que fala justamente sobre isso, né? Que o processo de saída de um relacionamento abusivo é muito difícil, mas ele é possível. Ele é possível, exato. E a gente acredita nisso porque a gente está aqui, gente. É. E é o que Não Era Amor prega, né? Assim, a gente quer que mulheres contem as suas histórias e não tenham as suas histórias contadas por outras pessoas, né? Elas não virem histórias também. Então, aqui isso ficou muito forte ali na série, né? E é escrita de maneira bem literal. Ela contou a história dela. E é isso que a gente quer proporcionar. E a gente acredita nisso. Por mais difícil que seja. A gente não está romantizando. A gente não está dizendo que não é difícil. É difícil. Mas é possível. É possível, Ainda perfeito. com toda a dificuldade, é muito melhor do que estar numa relação abusiva. Sem dúvida. E eu acho que é isso que a gente precisa cavar, assim, em termos de esperança, né? É muito melhor do que estar onde você tá, né? Eu acho que pode parecer que não tem outro caminho, mas depois de todo esse processo, com suporte, né, com ajuda especializada, é possível, né? Eu acho que isso é bem importante. Bom, vamos para as nossas críticas, porque a gente já tá com 1 hora. Eu tô com um medo dessa live travar e a gente não conseguir salvar depois, mas A gente tem que ir rápido agora. tô confiando que vai dar tudo certo. Vamos lá. Bom, nossas críticas. Eu acho que a série ela é muito fidedigna à realidade, né? Como a gente já apontou em vários momentos. Mas claramente é uma produção, né? Então tem alguns pontos que a gente fica um pouquinho assim, poxa, será que seria assim? Será que seria desse jeito, né? Então vou começar pelo ponto que, no final, ela vai entregar, ela tem uma intimação, né, pro Sean, né, para que ele compareça a um julgamento em relação à guarda, e ela fala que ela quer entregar pessoalmente, né? E isso é uma coisa muito importante a gente apontar que, olha, nós não recomendamos isso porque o término de um relacionamento abusivo não é um término normal, né? Não é um término como qualquer outro, que você vai lá e vai mostrar pra pessoa que você tá melhor, você tá fortalecida. Não, né? Assim, é perigoso, né? Então, acho que é um ponto aí da série que a gente, não, porque senão passa essa brecha para outras mulheres, né? Ah, eu vou querer ver meu abusador, eu quero ver meu agressor e eu vou confrontá-lo. Mostrar pra ele todo o forte, né? Que ele não tem mais poder sobre mim, que foi o que aconteceu na série, né? Mas a gente sabe, e que inclusive o maior índice de feminicídio acontece quando essas mulheres estão no processo de término. Então, o que a gente precisa alertar nesse sentido é que uma coisa é a gente terminar um relacionamento saudável e querer ali, de fato, ter um término presencial, conversar com a pessoa, ter diálogo. Numa relação abusiva isso não acontece, não tem diálogo. Não tem diálogo. E aí ela passa num contexto de extrema vulnerabilidade. A gente conversou sobre isso que naquele momento a gente falou, é agora então que ela vai sofrer uma... O que vai acontecer, né? Ele vai surtar ali, ele tá armado, não sei, né? A gente pensa em um monte de coisas, né? E no fim das contas, gente, quem dá a última palavra é ele, né? Porque ela vai lá, calça a coragem dela com a bolsinha, né? Passa delineado, coloca a roupa super autoconfiante, entrega a intimação e no fim das contas, ele que dá a última palavra, é ele que fala, olha, não, quem você acha que você é? Você não vai embora com a minha filha, não vai levar ela para outro lugar. Eu vou ir lá pro que vai doer lá então por ela, né? E ela fica, obviamente, abalada, né? Então, assim, por isso que não é importante, digo assim, né? Não encontrem um abusador, né? Não há essa necessidade, né? É perigoso mesmo, né? E a outra cena que me vem aqui é também do Sean, o homem, né? O abusador, que a gente problematizou a série acaba com ele tendo um surto de consciência, assim, né? Do tipo, nossa, eu gritei com a Mad e eu acho melhor a guarda ficar mesmo com você, eu vou deixar ela com você, porque, né, eu não sou o melhor pai possível. Eu tenho vontade de ir. Pois é. E aí a gente fica, em que mundo que isso acontece, né? Que o homem vai ter um surto de consciência e vai dar a guarda, né? Assim, então, essa parte ficou bem romantizada, assim, quase como um final feliz, né? Porque tem um momento em que, acho que é no 9º episódio, assim, que ela tá com a advogada, né? A advogada que é super competente, super, né, bam. E aí ela tem uma negativa do judiciário, enfim, alguma coisa acontece e a advogada fala:
tá só começando, né? Você só, entre aspas, saiu da relação. Agora é brigar pela média, né? Enfim, tem outros acordos a serem feitos. E ali eu achei muito real. Falei, é isso mesmo, porque tem as outras dificuldades, né? Que foi o que a gente falou. A gente recomenda contato zero, claro, mas quando tem uma criança, é contato mínimo, né? Então, ainda tem os desdobramentos daquele relacionamento abusivo com a criança, né, do casal. Então, ali a gente vê que ficou um final feliz, né? Assim, então, enfim, não dá dizer que isso nunca aconteceria, mas não acontece, né? Não é a realidade em sua maioria, né? Então Não é. a gente sabe que não, né? Os números estão aí para provar isso pra gente. Aí tem o Nate também, né? Eu acho que o Nate também. O Nate é o boyzinho que aparece ali pra ajudá-la, né? Então, isso também. Pois é. E aí eu acho que isso também pode dar uma sensação, abre brecha, né, para uma ideia romantizada, né? De que um homem irá salvá-la, de que. E de outra, né? De que você sai de um relacionamento abusivo, porque tem muito essa questão, né? Estar em relacionamento abusivo, né? Sair de um relacionamento abusivo também implica em estar só, né? Assim, afetivamente, né? Há um período em que a gente, né, estaríamos só afetivamente falando, né? Então, esse cara aparece, assim, bem mágico, né? Então, acho que, em geral, isso também não acontece, né? Dificilmente a gente já tem um boy ali disponível e um príncipe, etc. E tem as outras questões que ele também não é tão legal assim, né? Tipo, vamos ver, né? Vamos vendo aí ao longo da série. Mas, enfim, são pontos que a gente vê que é um pouco de ficção mesmo, né? Romantizar um pouco algumas coisas, enfim. Eu acho que não daria pra falar, olha, impecável, 000, não tem o que falar. Óbvio que a gente vai encontrar alguma coisinha, né? A gente trabalha com isso, então nosso olhar é bem atento mesmo, né, pra esses pontos. Somos críticas e, Pois é. a gente precisa, inclusive, apontar isso, porque a gente sabe, várias pessoas estão aqui, né? Várias mulheres foram dizendo, me identifiquei naquele momento em que ela estava nascendo do poço. Me identifiquei na hora que voltei, né? Tive uma recaída. Então a gente sabe o poder midiático, né? A gente sabe que isso é um tipo de representatividade, um tipo de identificação. Então, se a gente não problematiza, a gente está caindo na possibilidade de entender que essa história pode se repetir exatamente do jeito como foi. E não é bem por aí. A gente precisa tomar cuidado. E por isso que uma terapia especializada, por mais que a gente saiba que existem tipos de abuso, que saiba que existe um ciclo de uma violência que se aplica muito para todas as relações, ainda assim a gente está falando de histórias que são completamente distintas. Então, o atendimento, embora a gente tenha uma metodologia a ser seguida, é sempre a partir da perspectiva da vida daquela mulher, da história dela, do contexto dela e daquele abusador. Então, a gente não pode sair meio que carimbando tudo com o mesmo formato, né? Não dá pra gente sair com essa sensação de que pode ser daquele jeito. A gente gostaria que fosse, mas não é, né? Não é, então né? A gente precisa tomar esse cuidado, assim. Mas vamos lá, Paola. A Paola teve uma ideia incrível que no final da série, a Alex, ela escreve ao longo da série, né? Ela tem um caderninho, enfim, a escrita ela é muito terapêutica e ela tem esse papel é bem ilustrado assim na série. E no último encontro ela tá com aquele grupo de mulheres, né? E elas têm que escrever sobre o dia mais feliz delas, né? Assim, é um exercício, né? Uma proposição. Então, escrevam aí sobre o dia mais feliz de vocês. E aí a Alex escreve sobre o dia mais feliz dela e a Paola vai ler pra gente esse trechinho, gente. Eu acho que é um ótimo jeito da gente encerrar a live. Sim, e é uma mensagem, gente, assim, de novo, né? Não romantização, mas a gente sabe que quando a gente sai de um relacionamento abusivo, a gente sai com muita desesperança, né? Desesperança da nossa vida, desesperança de conseguir chegar num lugar. E é uma mensagem de vocês terem esperanças na busca de vocês, no processo de vocês. E acho que essa cena foi esse texto é bem significativo nesse sentido. Eu vou ler aqui para vocês, vou ficar olhando para o meu computador, mas é que eu tô lendo. Tá bom, bora lá. Eu vou acompanhar também contigo. Tá bom. Meu dia mais feliz ainda não aconteceu. Está prestes a acontecer. Nesse dia, eu vou entrar no meu carro, que tem cheiro de atum passado, e estará abarrotado com todos os meus pertences e a minha filha maravilhosa. E eu vou cair fora dessa cidade. Eu vou dirigir por 9 horas e 911 quilômetros até Missoula, Montana,
onde passarei os próximos 4 anos aprendendo a ser escritora. Espero que haja muitos dias felizes durante esse tempo. Eu sei que haverá dias difíceis. Muita gente não apostaria numa mãe solteira cursando uma faculdade. Elas não sabem o que me custou para chegar aqui. Foram 338 vasos sanitários limpos, 7 tipos de assistência governamental, 9 mudanças, uma noite no chão da estação de balsa e o 3º ano da vida da minha filha. Mas, quando chegarmos a Missoula, eu vou subir com a Mary o Monte Sentinel, que tem a vista para a cidade, e mostrar o nosso novo lar. Já contei a ela tudo sobre o M gigante que está no topo da montanha. Contei que a trilha até lá é longa e em zigue-zague. A caminhada será dura, mas vamos chegar ao topo. E quando chegarmos, eu vou dizer a ela que o M é de Mary e que este novo mundo é para ela. Ai, vou chorar de novo. É Ai, muito meu Deus. emocionante. É muito emocionante, gente, sério. Pra quem não viu a série, assistam, assim. Enfim. É lindo, lindo, lindo. Ai, ai. Acho que é isso, né, Paola? Eu tô vendo aqui a galera agradecendo. Gente, que delícia. Paola, muito, muito, muito obrigada. Foi incrível preparar essa live, foi muito, muito gostoso. E fazer ela aqui também, né? A gente fica ansiosa, né? Como vai ser? Ai, meu Deus. E ao que tudo indica, deu tudo certo. Agradecida demais aqui, gente, com quem participou, quem comentou. De verdade, assim, muito, muito obrigada. Foi um prazer, boa noite para vocês. Espero Boa noite, que a gente. página final tenha gerado uma esperancinha por aí.